Então, olha lá. Criar uma classe. Não, isso não é do carro não, ué. É do outro, isso aqui é do carro, né? A do carro tá lá na outra lista, calma aí. Essa aqui. Vamos por partes, ó. Implemente um carro. O tanque de combustível do carro armazena no máximo 50 litros de gasolina. O carro consome 15 km por litro. Deve ser possível abastecer o carro com uma certa quantidade de gasolina, mover o carro em determinada distância, retornar a quantidade de combustível e a distância total percorrida. Então, ó, no programa, criar dois carros, né, abastecer 20 litros no primeiro e 30 no segundo. Colocar o primeiro, e aí agora é só teste, né? Aqui embaixo é só teste. Vamos fazer o carro primeiro. Então lá, add class cls carro. E aí eu tenho lá o tanque. Então, public, private, na verdade. Vou usar float porque pode ter meio litro, né? Por aí vai. Então, mas aí eu usei privada depois na hora que eu fui fazer. Na hora que eu fui fazer o get lá, não consegui usar a variável do valor do get e o teste para fazer as contas, aí eu criei normal. Dois carros, mas isso é lá na... Não, uma classe só, dois objetos carro. Volta só um instantinho. Olha lá, no programa principal, crie dois carros. Vou criar também a distância, né? E eu tenho também o consumo. Vamos criar aqui o consumo, apesar de não precisar, mas só para ficar estruturado. Ah, mas não entendi o que você fez. Eu não peguei o valor dessa forma aí, entendeu? Porque eu joguei recebendo já. Não. Para mim poder usar ela, tem que fazer a conta depois, eu não consegui pegar o valor desse. Então, olha lá, ó. Gente, vamos só dar um tempinho para mim, que senão complica. Abastecer, mover e retornar a quantidade de combustível. São os métodos. Então, public, void, abastecer. E aí eu vou colocar aqui um float litros. Vou falar com quantos litros que eu vou abastecer. Tá certo? Gente, essa não é a única solução. Tá? Tem outras possíveis soluções aí. Estou fazendo uma delas. Tem public, void, mover. E aí eu vou colocar aqui um float também, d, que vai ser distância. Correto? E tem o último, que é retornar a quantidade de combustível e distância total percorrida. Isso. Vamos chamar de status, não para não confundir com o anterior. Vamos chamar aqui de resumo. Então vai retornar a quantidade de combustível. A quantidade de combustível vai ficar onde, gente? Tanque, né? Ó. Eu vou retornar tanque. E também a distância percorrida. E aí, mais... Como é que eu chamei aqui? Distância.
Não, aqui não pediu, na verdade, nesse aqui só a quantidade de combustível e a distância total percorrida. Ok? Vamos lá. O mover que vai ter que fazer a conta, né? Então, abastecer vai fazer o quê? Tanque, recebe o tanque, mais litros. Concorda? Eu estou abastecendo. Vou pegar o que tem dentro do tanque e somar mais uma quantidade de litros. Tá? Eu tenho o método abastecer. Eu vou receber como parâmetro quantos litros que eu vou abastecer. O que já tinha lá, mais os litros que eu abasteci. Tá? E o mover vai fazer o quê? Ó, mover o carro em uma determinada distância. Então, eu falei aqui que o carro consome 15 km por litro. Então, se o carro consome 15 km por litro, eu vou colocar assim, ó. Não é o tanque vezes o litro dividido. Na distância recebe D. Eu vou pegar a quantidade de combustível que eu vou gastar vai ser a distância dividido por 15. Eu vou fazer então tanque recebe tanque menos a distância dividido por 15. O que é a distância dividido por 15? É quanto eu gastei. Tá? Se eu quiser colocar o consumo aqui, eu uso o consumo aqui em vez de usar 15. Ó. Isso, aí depois eu posso colocar o consumo para receber 15, ou eu já configuro ele como 15 fixo aqui. Correto? Vamos ver então? Tem uma conta dividida só, cara. O problema é a lógica. O negócio é a lógica. Na verdade, o que acontece? Parece que está indo um monte de coisa. Mas não é, é simples. É porque quando você enxerga, quando você olha o problema todo e tenta resolver ele inteiro, complica. Então, se confundir, o que você faz? Para, pega pedacinho por pedacinho e resolve por partes. Então, te confunde. Não, aqui é o seguinte, ó, ele pede, ó, criar dois carros. Então, eu criar CLS carros C1 e CLS carro C2. E aí, o que eu faço aqui, ó? Eu estou falando que vou abastecer 20 litros no primeiro. Então, C1 ponto abastece 20 litros. 30 litros no segundo. Gente, vocês estão me desconcentrando aqui. Vamos lá, gente. Pessoal, quem não tá prestando atenção, faz silêncio aí, por favor, senão acaba desconcentrando a gente aqui. Então já tá aqui e isso é doido. Isso mesmo. Por que eu fiz isso? Porque ele falou, ó, abastecer 20 no primeiro e 30 no segundo. Deslocar o primeiro em 200 km. Então C1 ponto mover 200 km. Concorda? C2 mover 400 km. C2 ponto mover 400. Agora, exibir na tela a distância percorrida e total de combustível restante. Quem que faz isso? O método resumo. Criei um método para fazer isso. Poderia criar na hora ali também, tá? Eu fiz um método resumo para facilitar. Pode. Vou usar um message box para ficar, cada hora a gente usar uma forma diferente, né? Não necessariamente que é o certo, é só uma possibilidade. Lá, do objeto 1, message box, ponto show, C2, ponto resumo. Vamos ver, ó.
Olha lá, a quantidade de combustível é infinita, distância 200. Então tem alguma coisa errada aqui, né? Por que ele deu infinito, gente? Alguém suspeita? Normalmente é quando estoura. Quer ver? Deixa eu rodar aqui pra gente ver. O objeto C1 está com tanque 20 litros, né? Ok. Joguei no distância 200. Aí falei que o tanque é igual a distância que é 200. Então, calma aí. Meu consumo aqui, o meu consumo aqui eu não tenho, né? Eu teria que falar aqui no começo, ó. C1 ponto consumo, 15 km por litro. Concordam? Senão ele não tem um consumo. Então, mas eu não falei qual que é o valor de consumo. O que eu estou fazendo aqui, ó, em vez de colocar 15 direto aqui, ó, deixar configurável. Se eu pegar um carro que faz 15 por litro, outro que faz 20, outro que faz 10, eu posso configurar na hora lá, tá? Por isso eu criei a variável consumo aqui. Olha lá, quantidade de combustível 6,66, distância 200 km. Do segundo objeto, 3,33, distância 400 km percorrido. Não, pode. Eu estou fazendo mais rápido aqui só para dar tempo, né? Eu não consegui fazer porque eu queria fazer outra coisa. Eu estava entendendo de outra forma. O que você está entendendo? Se eu colocasse 30 litros, eu teria que multiplicar 30 vezes o litro. Aí você está... E instalar quanto sobrando. Não, mas olha só. Aí o que vocês estão calculando? A autonomia com aquele abastecimento. Não é isso que ele pediu. Porque se eu multiplicar 30 litros vezes 15, quer dizer o quê? Quanto que eu consigo percorrer? Isso, aí você tem que ir lá e subtrair a distância percorrida. Você vai lá e subtrai lá. Isso. Aí você vai fazer. Não, dá para fazer. Mas aí o que você faz? Você multiplica, achou quantos quilômetros que dá para fazer, total com aquele tanque, subtrai a distância percorrida, aí você vai achar um número, que é a distância que resta para você percorrer entre aquele combustível. Aí você divide ela por 15. E aquele detalhinho que tem lá em cima também, que não pode abastecer mais que 50, eu coloquei lá no próprio, na caixinha, no teste. Isso eu não coloquei. Isso eu não fiz aqui, ó. Tá? Poderia fazer no abastecer, por exemplo. Ó. Se tanque mais litros, olha, tanque mais litros for maior que 50, e aí surge a pergunta, o que a gente vai fazer se for maior que 50? Mas eu estou fazendo isso na classe, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um return false. Aí, se não, eu vou abastecer. E eu vou retornar true. Mas se eu vou retornar false e true, o que eu tenho que fazer? Aqui tem que mudar para boolean. Verdadeiro ou falso? Aí o que eu faço? Verifico aqui, ó. Se o C1.abastecer, se ele retornou true, aliás, mentira. Se ele retornou false, aí eu dou uma mensagem. Ó, abastecimento não foi possível. Ok? Faço do C2 também. C2.abastecer. Dá, eu tenho que incluir o Windows.forms lá. Mas não é o ideal, né? Aqui se ele retornou false,
faça a mesma coisa, né? Ok? E aí, e o Elcio? Não, se abasteceu, beleza, não precisa falar nada, né? Elcio, abasteceu. Agora só se não abastecer que manda mensagem, eu não consigo. Não, mas aí Outro jeito não é ele fácil. só entra aí se for falso. Não, ele chama aqui, de todo jeito ele vai chamar. Se for falso, o retorno, aí ele dá mensagem. Vou colocar, ó, vou abastecer com 20. Beleza, ó, normalzinho. Vou abastecer com 50 agora. Todo dia é, Gustavo, que isso? Olha lá, ó. Deu certo. Por que que deu certo? Vamos ver por quê. Você colocou maior igual? Só maior, tem que ser maior igual. É, mas na verdade, vamos colocar aqui então 60. Mas aí se você quiser colocar 50, tem que É, colocar também. tem que poder. Olha lá, abastecimento não foi possível. Tá errado aí? Eu tinha colocado no abastecer 50 em vez de 60. Mas ele mostrou o resultado assim. Mostrou porque ele deu que tinha combustível, né? É, aqui na verdade o mover teria que verificar se tem combustível suficiente para movimentar. Tá? Mas aí vamos parar por aqui para a gente não ficar. Não, mas é só você dar um clear para limpar lá e mandar.